Isso aqui você precisa saber, porque isso aqui muda todo o jogo político em Brasília. Bora então direto ao primeiro ponto. Em torno do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está articulando uma possível candidatura dele a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro ao Planalto. A apuração é do nosso analista, Caio Junqueira. As conversas são conduzidas pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, e envolvem apoio à candidatura de Matheus Simões ao governo mineiro para o ano que vem, 2026. Esse movimento também fortalece o palanque de Flávio em Minas e mantém o PSD próximo de diferentes projetos nacionais. Reportagem no jornal Folha de São Paulo, falando sobre o trabalho da mulher de Alexandre em processos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Esse é um assunto que a gente sempre trata aqui, inclusive com juristas. O professor Walter Mairovich, nosso colunista, sempre fala sobre isso, sobre esse conflito de interesses, o quanto é complicado e, na visão dele, inclusive, errado, né? Por exemplo, a mulher de Alexandre de Moraes está defendendo ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o jornal Folha de São Paulo faz aí praticamente um levantamento sobre isso. A advogada Viviane Barsi de Moraes, que é mulher do ministro, foi contratada por empresas privadas gigantes nas áreas de educação e saúde em casos que tramitam na corte. Entre os clientes de 31 processos, dos quais ela aparece como advogada, estão a Rapvida, empresa de planos de saúde, e o grupo de educação SEB, que é da Universidade Unidom Bosco. A maior parte dos processos de Viviane no Supremo Tribunal Federal chegou no tribunal depois que Moraes tomou posse, em março de 2017. Dos 31 atuais, 22 começaram a tramitar no tribunal depois dessa data. Entre os 8 restantes, 3 tinham Moraes como advogado. Os outros 5 são quando ele era ministro da Justiça. E os ministros do STF estão absolutamente sem controle. E é importante distinguir também a instituição do STF, as decisões institucionais que toma, da conduta individual de ministros, porque se conecta com o que você abriu a conversa, William, comentando sobre a importância de um código de ética e de conduta, né? A conduta individual de ministro do STF está absolutamente sem controle. E, de uma forma bastante engenhosa, o STF, ao longo dos últimos vários anos, foi se liberando de controles, de potenciais controles, né? Afirmou algumas vezes que não se subordina em nada a decisões de caráter administrativo e comportamental do CNJ. Afirmou que não se subordina ao Código de Ética da Magistratura, porque nós temos um Código de Ética, sim, que se aplica a toda a magistratura. Só não se aplica ao STF. E o Código da Magistratura não é diferente do que as regras de ética que a gente vai ser capaz de pensar para ministro do STF. O STF declarou a inconstitucionalidade de um artigo muito decente do Código de Processo que criava suspeição e impedia ministros de julgarem casos em que seus parentes próximos são os advogados. O STF, com um argumento bastante ruim, para não usar um adjetivo mais contundente, declarou a inconstitucionalidade disso. Já estamos há vários meses falando de código de ética e agora a coisa explodiu de vez, mas ministros do STF declararam que o STF não precisa de código de ética aparentemente porque eles estão acima de qualquer suspeita. Não sobrou nada, exceto esse instrumento, também muito complicado, e que nunca funcionou, que é o impeachment pelo Senado. Não é um bom instrumento para se controlar ministro do STF. Mas a verdade é que, do ponto de vista do controle sobre a conduta individual do ministro, que é diferente de limite ao poder do STF, são coisas diferentes, a conduta individual do ministro está absolutamente fora de controle. Gente, a Globo não está para brincadeira. Assumiu um lado e agora está claro que quer derrubar Alexandre de Moraes. Eu venho mostrando uma sequência de matérias, de notícias das últimas 2 semanas do jornal O Globo contra Alexandre de Moraes. E a ofensiva só aumenta. Agora, acabou de sair notícia quentinha, de novo, da Malu Gaspar. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central. Gente, olha isso daqui, que baita bomba. Agora, dia 22, 11 da manhã. Relatos sobre contatos de ministro com o presidente do Banco Central foram feitos por 6 fontes diferentes. 6 pessoas confirmaram essa informação. Mulher de Moraes tinha contrato de 130 milhões com o Master. Olha só, o ministro do STF procurou o presidente do Banco Central pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master, que sua esposa é advogada. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Os relatos sobre as conversas foram feitos por equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Olha só, o jornal O Globo está investigando a fundo a vida do Alexandre de Moraes. O que será que tem por trás disso tudo? Uma delas ouviu o próprio ministro sobre o encontro com Galípolo. E as outras 5 souberam dos contatos
por integrantes do próprio Banco Central. Nessa conversa, de acordo com o próprio ministro, olha só, a Globo jogando no ventilador total, o próprio ministro. Estão colocando palavra na boca do próprio ministro. Contou a um interlocutor, ele disse que gostava do Vorcaro, mas isso ninguém tem dúvida, né? Um contratão desse tem que amar o Vorcaro. E, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Ah, então entendi. O Alexandre de Moraes está dizendo que o Vorcaro, o Banco Master, está sendo perseguido por outros bancos. Foi isso que o Moraes disse, então. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse um negócio com o BRB, o Banco de Brasília, que tinha sido anunciado em março. Esse é o negócio mais fraudulento de toda essa operação. Quer dizer, o Globo está dizendo que o Moraes interveio para que desse certo uma operação fraudulenta. É o que o Globo está falando, não sou eu. Olha só, essa operação aqui com o BRB é a operação tida como a maior fraude de todas do Banco Master. E o Moraes interveio para que essa operação desse certo. Mas o negócio estava pendente de autorização da autarquia. Olha o Moraes intercedendo para que o negócio desse certo. Um negócio que está sendo dito pela investigação como negócio fraudulento do banco. A grande fraude do banco era esse negócio, que, segundo o Globo, o ministro Alexandre de Moraes estava intercedendo diretamente para que o negócio ocorresse. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não intervenção no Master. Gente, olhem isso daqui. Em 18 de novembro, enquanto a Polícia Federal prendia Vorcaro e outros 6 executivos acusados de envolvimento, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Procurados, nem Moraes, nem o presidente do Banco Central quiseram conversar. Gente, sabe o que a Globo está tentando? A Globo está tentando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa daqui é a Lei de Crime de Responsabilidade, artigo 39 da Lei de Impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF, sujeito a impeachment. 5, esse aqui. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Todos esses escândalos que a Globo está diariamente soltando contra o ministro é motivo, segundo a lei, para crime de responsabilidade e impeachment. Gente, o que será que tem por trás de tudo isso daqui? Será que o sistema quer descartar Moraes? Me parece que é exatamente isso que está acontecendo. Para mim, está mais claro do que neve que o regime já está dando o Moraes às cobras. E você, está achando o que de tudo isso? É grave. Essa notícia que acabou de sair é bomba. É mais do que motivo para impeachment. Olha, acaba de ser publicado na coluna da Malu Gaspar no Globo que o Alexandre de Moraes teria procurado por pelo menos 4 vezes o Galípolo, o presidente do Banco Central, para o Moraes pedir pelo Banco Master. Banco Master com o qual a esposa do Moraes tem um contrato de 130 milhões de reais. Eu vou te contar os detalhes dessa história agora. Eu sou André Macília, advogado, professor de Direito, e peço que antes de qualquer coisa se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o joinha, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, o Moraes teria procurado, a Malu Gaspar diz que pelo menos 6 fontes diferentes confirmaram a história, inclusive uma dessas fontes ouviu do próprio Galípolo, do próprio presidente do Banco Central, que o Moraes o procurou por 4 vezes. 3 vezes teriam sido por telefone e uma presencialmente para pedir pelo Banco Master. Sobretudo em razão do andamento, queria saber como estava o andamento da venda do banco para o BRB, lembra aquela história toda que a gente já sabe e já ouviu. Então o Moraes teria procurado o Galípolo, pedido pelo Banco Master por pelo menos 4 vezes. 6 fontes confirmaram isso. 3 vezes por telefone teria sido esse contato do Moraes com o Galípolo e uma delas pessoalmente. O Moraes teria pedido, inclusive, que o Galípolo fosse ao seu encontro, ao encontro do Moraes, para falar do caso, para falar dessa venda para o BRB, e a gente já sabe qual é o fim dessa história. E vale lembrar, a esposa do Moraes teve com o Banco Master um contrato de 130 milhões de reais. Quando o Galípolo falou para o Moraes sobre a fraude, que a fraude era gigantesca, que havia um indício fraudulento no Banco Master, aí o Moraes teria recuado. O Moraes, então,
então teria dito, realmente, se há essas fraudes ou se há esses indícios de fraude, não há muito o que fazer. Mas as conversas teriam sido sempre nesse sentido, de que eu tenho uma simpatia pelo Forcari, eu tenho uma simpatia pelo Banco Master, essa teria sido sempre a abordagem do Moraes. Veja, isso é muito sério, porque a gente até agora estava aqui dizendo que é estranho um escritório ter um contrato de 130 milhões com o Banco Master, que isso dá 3,6 milhões por mês, que isso não é algo comum. A gente estava dizendo que o Banco Central estava se sentindo pressionado pelas investigações estarem no STF com Toffoli sob sigilo, que a coisa estava esquisita, que ninguém estava confortável com isso. Agora, até o momento, o que se acreditava é que a atuação estaria sendo feita, né? Já era estranho, mas que a atuação estava sendo feita pela esposa do Moraes, pelo escritório do Moraes. Se isso aqui, que está dito na coluna da Malu Gaspar, for verdade, a gente está falando que o Moraes estava atuando, que o Moraes estava fazendo essa atuação que podemos chamar de lobista. Veja, isso é um absurdo, quer dizer, não é que a esposa do Moraes estaria atuando e teria uma imoralidade por ela ser esposa do Moraes. Não, o próprio Moraes estaria falando com o Galípolo, pedindo interferência, pedindo para que se intercedesse em favor do Master. É muito sério isso que está sendo dito aqui, isso é absolutamente irregular. Claro que, enfim, precisa se investigar para ontem esse ministro, esse escritório, essas relações. Isso é negócio de cair a República, é negócio do ministro ser impeachmentado. É negócio de a gente ter aqui pessoas presas. Vai ficar desse jeito? A gente vai pegar o espírito natalino e botar isso sob o sigilo máximo do Toffoli para que ninguém saiba de nada? É muito sério. Repito, até agora já era muito sério a gente achar que a esposa do ministro Moraes estava usando da sua influência com o Moraes, essa era a suspeita, para interferir em favor do Banco Master. A gente está aqui agora diante de uma notícia de que o próprio Moraes, em pessoa, passou a fazer essa interferência. Isso é muito grave. E eu espero que alguma coisa aconteça. Alguém precisa investigar esse negócio, gente. O fim do ano chegou e fica uma pergunta. Vocês vão começar o ano que vem com o pé direito? Se depender da Fernanda Torres, ninguém vai. Há limites que a publicidade deveria respeitar e um deles é o bom senso. A recente campanha da Havaianas, com participação de Fernanda Torres, resolveu ironizar a expressão popular, entrar com o pé direito na virada do ano. O que poderia ser apenas uma brincadeira inofensiva acabou soando como provocação ideológica, especialmente para quem enxerga em 2026 a esperança de um país melhor. E a escolha não foi inocente. Ridicularizar uma expressão cultural profundamente enraizada no imaginário popular brasileiro não comunica leveza, comunica desprezo. A frase atravessa gerações, regiões e classes sociais. É parte da linguagem do Brasil real, não de um debate político. Quando uma marca decide brincar com isso, precisa assumir que está fazendo mais do que publicidade, está tomando posição. A Havaianas sempre foi um símbolo raro de união, cabia no pé de todo mundo, sem distinção. Do trabalhador ao executivo, da praia ao quintal. E essa força não veio de discurso, ela veio de identificação. Ao optar por uma campanha que parece mais preocupada em sinalizar virtude ideológica do que em se conectar com o público, a marca abre mão desse patrimônio construído ao longo de décadas. O consumidor brasileiro está cansado de marcas que sequestram datas festivas para fazer pedagogia política. Ninguém quer receber lição de moral na virada do ano. Muito menos de um produto que sempre foi associado à simplicidade, leveza e ao afeto. Quando até uma empresa de chinelo tenta ensinar como pensar, algo está fora do lugar. Publicidade funciona quando respeita quem está do outro lado. Funciona quando entende o humor, a cultura e o sentimento do público. Não funciona quando resolve corrigir o consumidor, ironizar tradições ou provocar metade do país achando que isso é ousadia. Isso não é coragem criativa, é erro estratégico. O mercado já mostrou várias vezes o que acontece quando marcas entram em guerra ideológica. O público responde com indiferença, troca de produto ou simplesmente rejeição. Não por militância, mas por cansaço. Artistas e publicitários podem até aplaudir entre si, mas isso não decide eleição, não muda o país e não sustenta a marca. Em 2026, quem vai falar mais alto é o Brasil que trabalha, consome e não aceita ser tratado como aluno em sala de aula ideológica. Quando a publicidade tropeça na própria arrogância, o público segue em frente. E marcas que esquecem isso aprendem da pior forma. Ah, Fernanda Torres, se vocês soubessem o mal que fazem ao Brasil. Mas, na verdade, eu acho que vocês sabem. O meu nome é Tomé Abdushi e eu jamais desistirei do Brasil.
Ei, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com dossiê daqueles para falar deles dois, em especial do 03. Eduardo Nantes Bolsonaro. Deu pra ver que eu tô animado hoje, né? Temos que falar do Eduardo. Ele concedeu entrevista aí pro SBT, ele falou algumas coisas e eu duvido, mas eu duvido, eu apostaria dinheiro. Ele não faz a mínima ideia de quão certo ele estava quando ele disse que ele teve um papel aí nas movimentações para garantir que a direita brasileira realmente tivesse um candidato de direita para valer. E temos que falar sobre isso. Quando eu chegar na parte, eu até explico de onde que partiu esse dossiê, porque todo dossiê tem uma história. Mas vamos começar nosso vídeo também falando do Eduardo, do mesmo lugar que partiu o dossiê de hoje. Que é uma notícia que eu falei, mas nossa, temos que a gente vai falar da cassação do Eduardo. E aí achei uma coisa, rapaz, de agosto. Eu não sei nem se o Eduardo sabe disso também. A gente vai falar muito do Eduardo hoje, muito. Mas vamos falar da nossa democracia, falar rápido aí do caso da Havaianas, só aqui na abertura do vídeo. Aí vamos falar da República, que tá sempre um caos, mais críticas da imprensa. Aí vamos falar do Lula, falar do INSS rapidinho. E a gente entra. 2026, Flávio Bolsonaro. Algumas coisas que estão rolando que eu acho que são importantes. E a gente vai na nossa linha do tempo, posso falar assim? Enfim. E na terceira e última parte, a gente volta para fazer esse choque de visões de mundo. Direita versus esquerda, Lula versus Bolsonaro. Que caminho o povo brasileiro vai escolher. Tem até alguns levantamentos aí curiosos. Mas vamos que vamos. Tem muita coisa. Gente, eu nem coloquei aqui o vídeo, nem vou colocar. Depois eu pego lá para botar só no Atlas. A Havaianas publicou um comercial com a Fernanda Torres, falando que é para começar o ano com o pé esquerdo. Ou seja, né, já fizeram campanha assim aberta pro Lula. Obviamente gerou repercussão na rede social. O Globo, né, foi o Globo comentando, rapaz, nem o CEO da Grandene, que é dona da Ipanema, da Raider e companhia, conseguiria fazer uma propaganda tão boa para destruir o seu concorrente como a própria Havaianas fez consigo mesma. Vamos observar para ver, né? Mas o pessoal ficou realmente revoltado com a história da Havaianas. O que acho que vale a pena entender desse processo é que o CEO da Havaianas, né? A dona da Havaianas, no caso, a Alpargatas, já fez parte do conselhão do Lula no período de 2023 a 2024. Baita coincidência, né? Aí, aquelas coincidências de sempre, o marceneiro do Metrópolis já saiu em defesa da Havaianas. Como assim a população, o povo quer usar do seu poder de boicote, de veto, sabe, para fazer pressão contra empresas que estão apoiando um dos pilares que está destruindo o Brasil, que é o PT, que é Lula, que é a esquerda. Como assim? Como assim vocês não querem deixar que a Havaiana use todo o seu poderio econômico para eleger o Lula em 2026? Aí o safadinho tá ali, ó. Após o cancelamento da emissora de televisão, vem o cancelamento da Check Notes, fabricante de chinelos. O crime da marca de chinelos, uma propaganda em que a atriz fala que você deve começar o ano com os dois pés, não com o pé direito. Já tá virando um problema de saúde mental, né? Ela falou para começar com o pé esquerdo. Todo mundo viu isso. Não tente mudar a confusão, não. Relaxa aí, campeão. Relaxa aí, fera. Aí tá ali. Erika Hilton posta foto em solidariedade às Havaianas. Mas o que chama a atenção é o tamanho do seu pé. Socorro, né? Não vou entrar mais nesse caso. Vamos ver o que, se rolar alguma coisa curiosa no ramo da política, porque eu tenho coisas mais relevantes para falar com vocês. Mais um dia seguido, é a Globo, em especial o Lauro Jardim, assume um comportamento golpista, antidemocrático, falando de Dom Pedro III, sua esposa. Falei, mulher do ministro registrou novo escritório em Brasília no dia da ampliação da Magnitsky. Aí essa matéria, além de falar disso, né, que abriu o escritório exatamente em 22 de setembro, que é o dia que a Magnitsky foi para cima até do Instituto. O curioso não é nessa parte, é o que vem depois. Em 2024, a distribuição de lucros do Barsi de Moraes coube a Viviane a quantia de apenas 57 milhões de reais. E o patrimônio pessoal entre 23 e 24 passou de 24 para 79,7 milhões. Faltou só o Lauro Jardim colocar o número, porque chama muito a atenção. E foi o que a Infamani resolveu colocar em manchete.
não o escritório aberto no dia 22, mas que o patrimônio da esposa cresceu 232% em um ano. O meu diagnóstico do porquê a Globo está agindo de forma golpista é porque eles estão enxergando, né? Bolsonaro foi preso, em tese o bolsonarismo está relativamente contido, a gente conseguiu dar aquela criminalizada já, Bolsonaro não vai poder estar rodando aí na rua para fazer campanha, a gente segue aí torturando ele na cadeia. Então talvez agora seja o momento do Supremo puxar o freio, ou às vezes, quem sabe, até esse cara puxar, sei lá, tirar umas férias aí, porque essa postura constante está causando muito desgaste. E o bolsonarismo que nós tentamos conter está surfando em cima dessas questões, porque passa demais do ponto. A gente precisa voltar um pouco da normalidade institucional. Esse pessoal se agigantou demais. E agora estão tentando voltar, né? Pro velho e bom teatro das tesouras, mas tá difícil. A Folha de São Paulo, acho que ficou com inveja da Globo. Aí quase hoje já, na noite de ontem, mulher de ministro defende gigantes da saúde e educação em ações no Supremo. Aí o curioso não é defender as grandes empresas como a Rap Vida de planos de saúde ou o SEB, que é o grupo de educação que reúne escolas como a Maple Beer, o Eridomus, Concept, a Universidade Unidom Bosco. Não chama atenção, né? As duas empresas estão entre as maiores do país em suas áreas de atuação. Sim, porque é um ótimo escritório, com pessoas extremamente competentes. O que chama a atenção na matéria da Folha de São Paulo é que vem depois que a maior parte desses processos chegou ao tribunal após o ministro tomar posse. Os 31, 22 começaram a tramitar no tribunal depois dessa data. Dos 8 restantes, 3 iam o próprio ministro como advogado. Os outros 5 são de quando ele era ministro da Justiça no governo do Temer. Brasil, Estado democrático de direito. Aí a mesma Folha de São Paulo, naquele texto como é do Estadão, Marcelino, ai meu Deus, o caos, e agora? Essa disfuncionalidade está acabando com o país. E pode fomentar, né, a volta de um bolsonarismo à presidência, que vai acabar acontecendo. Aí vai a vez do Marcos André Mello. O que está acontecendo com o Brasil? O que, Marcos? Eu não sei, me conte. Não é novidade que o Brasil político vai muito mal, os sintomas estão em toda parte, mas há diagnósticos equivocados. Aí ele vai dar exemplos de 2 diagnósticos equivocados. Um é visões hiper-institucionalistas que atribuem o atual estado de coisas ao desenho institucional, no qual o suspeito usual é o presidencialismo multipartidário. Até o diagnóstico de forças malignas estariam usurpando o poder do executivo. E obviamente é mentira, né? Forças malignas não tem no Brasil. Só tem pessoas virtuosas, angelicais. Aí ele segue depois falando assim, no entanto, uma explicação parcimoniosa que dá conta da maior parte do conflito. Pronto. Por que o Brasil está dando errado? Vamos entender. Forças políticas rivais conquistaram o executivo e o legislativo. Executivo e legislativo. Então o problema está aqui? Porque eu jurava que o poder judiciário estava no centro dessa confusão, rapaz. Eu jurava de pé junto que o poder judiciário estava no centro dessa confusão, mas pelo visto não. O judiciário não tem nenhum problema. É uma loucura em forma de gente, e isso é esse tipo de gente que escreve nos jornais, né? São essas pessoas que querem convencer as pessoas que o Brasil de Lula vai bem, o problema é o bolsonarismo, né? Rivais, que ainda tem chance aí de sentar em algum lugar. Aí ao longo do texto ele sai falando algumas coisas, aí ele começa a dar uma pinceladinha para falar de um caso ou outro aí que teve no judiciário, para terminar falando o seguinte: hoje a única instituição que ainda goza de ampla confiança do eleitorado é a Polícia Federal. Não sei se é ampla não, viu? Essa autonomia, contudo, encontra-se ameaçada caso venha se consolidar um padrão de retaliações entre ministros que conduzem ações distintas no âmbito do Supremo. Então, peraí. É porque ele fala do Mendonça nessa matéria. Aí, quando a Polícia Federal foi utilizada ao longo desses anos para fazer todas aquelas grandes investigações contra Bolsonaro, Felipe Martins, essas prisões
com as vítimas do 8 de janeiro, Débora do Batom, aquela bem famosa. Nesse ponto aí, a Polícia Federal estava ok. A gente estava vendo sem nenhum problema. O problema com a Polícia Federal nasce de quando o Mendonça resolve, não sei, avançar com as investigações do INSS. Tipo assim, as pessoas que o Mendonça está indo atrás, é um roubo de aposentados bilionário, e isso pode afetar a imagem da Polícia Federal. Agora, tudo que foi feito antes, não. Uma Polícia Federal muito independente, né? Decisões inquestionáveis. Isso é o consórcio. Vocês conseguem entender a loucura? Isso daqui, obviamente, não é um problema, porque ele falou que o problema está entre o legislativo e o judiciário. Desculpa, o legislativo e o executivo. O judiciário não faz nada de errado. O Cacai tá para provar isso, ou não, né? Talvez o Cacai tenha se confundido. Mas o Enio comenta, né? Gente, presta atenção nisso aqui. Vocês devem ter visto que o Toffoli fez uma busca e apreensão da 13ª Vara Federal de Curitiba para procurar documentos de supostas irregularidades do Moro 20 anos atrás, né? Então, eu gostaria até de chamar a atenção do Ministério Público, da Polícia Federal, do Moro, do próprio Dias Toffoli, para o que eu vou dizer agora. O Cacai, advogado criminalista de esquerda, afirmou com todas as letras que alguém vazou a operação para ele no dia anterior. O próprio Cacai diz que durante a operação ele estava recebendo informações e repassando para vários jornalistas. E aí o Enio comenta que a Daniela Lima e a Natuza Nery deram a notícia. A gente não sabe se falou com elas. Mas você fica assim, rapaz, como é que pode uma coisa dessa, bicho? Vai, Cacai. Não tá dando play no vídeo. Tá dizendo que tá 1.8 de 1.9 e tá rodando no baixo vídeo. Que viagem é essa? Acho que agora vai. Quer ver? Não é possível. Vou pausar aqui. Pronto. Isso. Quando eu recebo um telefonema, ele diz: olha, amanhã vai ser o cumprimento. Eu estava em Paris. Agora. Eu estava em Paris. Quando eu recebo um telefonema, ele diz: olha, amanhã vai ser o cumprimento da busca e apreensão na 13ª Vara. Eu fiquei calado, mas fiquei atento. No outro dia, pela manhã, eu recebo um outro telefonema e falo: olha, eu tô ligando lá de Curitiba. Eu estou aqui na 13ª Vara, está tendo uma busca e apreensão. Foi até entender. Agora, eu estava em Paris. Você entendeu, né? Mas qual o problema? É se o Mendonça, né, prender criminosos, ladrões, corruptos, no caso do INSS. E o problema está no executivo e no legislativo. O judiciário tá de boa, gente. Super normal, né? O Supremo agora virou também uma produtora, né? Não é só mais um tribunal, também é uma produtora de mídia. O Supremo prepara novo documentário sobre o 8 de janeiro. Aí você pensa, mas vai falar o que agora? Ele sempre tem um novo motivo. Eles vão falar agora sobre os prejuízos. Desta vez, o filme será focado nos funcionários que restauraram o tribunal. Vai produzida pela TV Justiça, né? Será o segundo capítulo do documentário Democracia Inabalada, lançado em agosto de 2023. Eles são tudo. O rapaz daqui a pouco vai ganhar até Oscar. Capaz de ser nominado o filme brasileiro a competir no Oscar. Quero ver não derem o Oscar. Vai todo mundo preso. Aí, né, o Brasil não tem um problema no judiciário. Só no executivo e legislativo. Isso aqui é, obviamente, uma notícia... eu não sei nem como interpretar essa notícia, né? Frente a esse Brasil perfeito. PGR arquiva a investigação contra Bolsonaro por falta de provas. A PGR arquivou recentemente, por falta de provas, uma investigação contra Bolsonaro por conduta golpista no ato em Copacabana, no Rio, em março. A denúncia foi enviada ao órgão por meio do Canal do Cidadão e se baseou em declarações do ex-presidente que poderiam ser enquadradas nos crimes contra a democracia. Esse é o Brasil. É incrível que chegaram até, né, abrir uma investigação em relação a isso, porque chegou uma denúncia no Canal do Cidadão.
ainda levaram a sério, né, todo esse tempo. Mas o problema, né, é o executivo e o legislativo. Ainda falando do judiciário, Eduardo concedeu entrevista para o SBT News, exclusivo, lá com o Léo Magalhães. O Léo era da CNN, saiu. Lá um cara de direita, obviamente. Aí Eduardo fala assim, ó, rapaz, no dia seguinte da cassação do meu mandato, veio a notícia do cancelamento de meu passaporte. Não se engane, desde sempre a intenção é me bloquear no exterior. Assim é muito provável que, de fato, né, o ministro tenha dado uma ordem. Aí o que é que Eduardo vai falar nessa entrevista? Opa. Vai o vídeo também travar. Deixa eu dar pause. Pronto. Eu vou trazer para vocês aqui uma notícia em primeira mão, que eu fiquei sabendo tem pouco tempo, onde há uma ordem a todas as embaixadas e consulados brasileiros para que eu não possa ter o passaporte comum. Assim sendo, dentro de 30 ou 60 dias, assim que eu perder meu mandato, for notificado disso, eu tenho que devolver o meu passaporte diplomático. Ou seja, se confirmada essa notícia, eu peço a vocês que são repórteres investigativos para que vejam a veracidade disso, né, se há realmente essa ordem, mas ao que parece sim, ela existe. Eu vou ficar sem passaporte brasileiro, em mais uma tentativa da Alexandre de Moraes de minar o meu trabalho. Mas eu já adianto que eu estou vacinado, conheço as estratégias dele, né? Congelou a minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher. Eu ficaria sem ter como sustentar os meus 2 pequenos filhos, mas como eu sei que eles jogam sujo, eu já estou vacinado e precavido contra todas essas medidas. E seguirei trabalhando na parte internacional pela campanha de Flávio Bolsonaro. Aí, né? Ai. Aí, gente, olha só que curioso, hein? E eu explico isso aqui já já. E o que aconteceu em agosto? E eu não lembrava. E eu duvido que alguém lembrasse, porque eu não vi essa notícia circulando em lugar nenhum. Eu não vi o Eduardo falando disso. Eu vi até o pessoal falando, né? Que é o Antônio Carlos Rodrigues. Mas ninguém comentou sobre isso daqui. Ninguém se lembrou que isso aconteceu. Como foi o encontro de Lula com o deputado expulso do PL? E a gente sabe uma coisa, né? O Antônio Carlos Rodrigues não foi expulso. E quem é esse deputado? Esse deputado tem um assento na mesa diretora da Câmara. Ele foi um dos votos pela cassação do mandato do Eduardo. Já podemos agradecer ao Valdemar? De acordo com informações do Metrópolis, Lula recebeu no Alvorada Antônio Carlos Rodrigues, né, pouco mais de 20 dias após o PL anunciar sua expulsão por manifestar apoio ao ministro e criticar o Trump. O convite partiu do próprio Lula, que havia ligado a Rodrigues logo após o episódio, assegurando uma audiência futura. O parlamentar, que mantinha histórico de bom relacionamento com o integrante do PT e havia exercido o cargo de ministro do governo da Dilma, aceitou o encontro. A conversa breve e objetiva revelou que Rodrigues ainda não havia sido oficialmente notificado pelo PL sobre sua expulsão. E realmente não foi, né? Lula comprometeu-se a agendar uma nova reunião nas semanas seguintes. O Alckmin e a Glaze também entraram em contato, reforçando o interesse do governo em manter diálogo com o deputado. Manteve tanto diálogo que ele voltou para perseguir Eduardo, para tirar o mandato do Eduardo. É muito diálogo. É muito diálogo. No PL, a observação era clara. Muitos filiados permaneciam mais fiéis ao sistema do que à causa de combatê-lo, embora Valdemar mantivesse uma postura benevolente em relação a esses. Está no Atlas agora, de agosto de 2025. Que coisa, né? Aí a cassação do Eduardo e também do Ramagem, o motivo é de editorial pelo Estadão. Aí, obviamente, o Estadão apoia, né? Aí chega no final assim, ó. Noves fora os aspectos jurídicos e políticos dos casos. Opa, já quer tirar a parte política e jurídica, né? Nossa, né? Perfeito. A cassação de ambos encerra 2 trajetórias notoriamente marcadas por condutas que afrontam o interesse nacional e os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Eduardo atuou para prejudicar o Brasil a pretexto de salvar o pai. Não era salvar o pai. Não era salvar o pai. As mensagens vazadas mostram exatamente o contrário. Ele até falando, rapaz, ou luta realmente por anistia para salvar o Brasil, ou não adianta.
E depois aí o Ramagem, por sua vez, envolveu-se no tempo de golpe de Estado. O que o Ramagem fez de golpe de Estado? Porque não ficou provado nada também. É um absurdo, né? O Estadão não quer analisar a parte jurídica e política da cassação. Porque foi uma cassação também política, né? E ainda vende que os dois não são horríveis. E não explica. O Estadão deveria explicar o que o Ramagem fez. E não explicação segundo os autos. Não, explica. Sabe? Você vai lá e mostra mesmo assim as provas. Você explica. Porque é difícil, sabe? É duro ver o que está acontecendo com o apoio amplo da imprensa. Aí sobre a cassação, o jurista Roger Schiffman, ele compartilhou o editorial mostrando umas coisinhas, né? Primeiro, ele, ali a parte de cima, tem a regra da cassação por faltas, que está bem claro, né? Em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias. Você tem o que contabiliza são as sessões ordinárias, para contar as faltas, né? E ali, está dizendo, né? O Eduardo e o Ramagem, o Eduardo, na verdade, extrapolou o limite de faltas injustificadas, tá? Aí o Roger fala, o editorialista conhece a Constituição, cita corretamente o dispositivo, perde o mandato o deputado que faltar um terço das sessões ordinárias. Contou certo as faltas? Bom, quantas ordinárias e não extraordinárias, solenes ou preparatórias ocorreram? Nenhuma. E ele coloca ali o link. Quantas sessões ordinárias da Câmara tiveram? Ele colocou ali o link, você olha, realmente, nesse período não foi convocada, né? Motivado, obviamente, por pura vingança e para lacrar, o petismo acaba por criar mais confusão do que qualquer outra coisa. Por quê? Paulo Pimenta, aquele que atrapalhou as convocações na CPMI do INSS, propõe cassação automática de mandato após condenação judicial. Aí ele quer fazer na cassação automática após condenação judicial colegiada por envolvimento com organização criminosa. O cara que realmente está envolvido, tipo, com PCC, Comando Vermelho, todo especial, essa turma, eles realmente deveriam, né, ter sua entrada barrada na política, por óbvio. Agora, quando você vê o PT fazendo isso, eles querem aproveitar o momento, a lacração, para muito mais passar um recado de qualquer outra coisa do que resolver a situação. E no final do dia gera briga, coisa não avança. Por quê? Porque você sabe que isso daqui é pura tentativa de retaliação, que a única organização criminosa, né, em aspas, que eles se preocupam é que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Porque eu nunca vi essa valentia do PT para cima do Comando Vermelho nem do PCC. Aí já falando do Paulo Pimenta, né, que atrapalhou lá na CPMI, a gente mostrou isso ontem, matéria da CNN. As 3 fases da preocupação de Lula com o suposto envolvimento do filho. Primeiro, né, diz que Lula passou por 3 fases segundo assessores, quem diz o Lauro Jardim. Quando as primeiras notícias surgiram meses atrás, Lula ficou meio seguro. Depois, mais confiante, parecia certo que nada de desabonador havia sobre o seu primogênito. Na semana passada, Lula voltou a ficar preocupado. E notícias para justificar a preocupação não faltam, como lobista e Lulinha viajaram juntos ao menos 6 vezes em 2024 e 2025. A Roberta Luxinger, né? Os dois foram para Portugal em junho de 2024 e percorreram outros 5 trechos nacionais de abril a junho de 2025. O Poder 360 revelou em 4 de dezembro que os registros obtidos pela Polícia Federal mostram que as reservas de avião têm o mesmo código localizador compartilhado. É tipo assim, foi a mesma pessoa que comprou? Em quase todas as viagens, as reservas mostram apenas o nome do Fabinho, o Lulinha, né? E a Roberta. Que coisa, viu, bicho? Deve ser por isso que o Lula, né, agora anda meio preocupado. E nesse espírito de relembrar e viver, o Brown compartilhou um petista, né? Petista lacrando. Ai, você só fala dos filhos do Bolsonaro, não vai falar dos filhos do Lula? De qual que você quer que eu fale? Do Bolsa Família, do ProUni, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular? Oh, meu Deus, Lula. Aí o Brown diz, né? Claro que o Petralha vai se fazer de pão pra levar linguiça. Não tem como explicar como o Ronaldinho dos negócios só joga quando o papai é treinador. O mesmo Luiz Vassalo que revela a fraude do INSS é revelado pro Brasil pelo Luiz Vassalo.
Esse é o jornalista. O mesmo Luiz Vassalo que, em 16 de outubro de 2023, noticiava: com o pai presidente de novo, Lulinha prepara retorno aos negócios. Filho de Lula, Pablo Lulinha, tira da gaveta a empresa que prestou serviços a Oi, endereço. É uma sala bloqueada na justiça. Ele prepara, tá lá, tá no aquecimento. E agora tá aí, né, Lula? Agora tá aí. Mas vamos lá que tem muita coisa pra gente comentar agora. Começando aqui primeiro pelo Flávio. Ontem ficou aquela turminha, né? Bonita do Centrão, lacradora. Faria Lime. Ali, ó, tá vendo? É do Lula. Com medo de Tarcísio, Lula manda PT não atacar o Flávio. Né? Eu tô vendo. O PT ataca o Flávio todo dia. É só você ir nos petistas em geral. Eles odeiam a família Bolsonaro, né? Ataques diários. Mas não. É como o cara mesmo disse aqui, ó. Porque você só fala dos filhos de Bolsonaro. Todo santo dia os petistas estão batendo no Flávio. Todo santo dia. Aí o Globo fala assim, não, óbvio. O Lula mandou não atacar o Flávio e ainda pediu pro repórter divulgar isso. Né? Confia. É a típica matéria que se tem algum tipo de lastro, o único lastro que tem é a Caatinga do Centrão tentando postar isso daqui, né, para usar uma justificativa para tentar forçar outra candidatura. Eu sei que esse Centrão passou as últimas semanas aí falando de blefe, já tá mudando um pouquinho o discurso, né? Caciques do Centrão já não apostam em desistência de Flávio. Matéria da nossa linda Daniela Lima. Caciques de diferentes partidos do Centrão passaram a encarar como mais provável a candidatura do Flávio. A mudança de cenário levou pré-candidatos da centro-direita e da direita a rediscutirem as condições da disputa, inclusive entre si. A ideia é iniciar já na largada do próximo ano uma série de conversas para tentar, né, criar uma terceira via que represente uma alternativa à direita, mas seja palatável para o centro e o mercado. Confia aí, tenta. Eu não acho que o Ratinho Júnior vai embarcar nessa. Vai ficar só o Caiado, bicho, no final do dia. O Caiado não tem mais nada a perder. Mas vai, né? Não tem como bater de frente. O Flávio falou com o SBT, ele reforçou. Esse vídeo eu acho que eu já baixei, mas porque esse vídeo tem acho que um dia anterior. Ele já tá baixado já. Não vai travar, não. Vou voltar aqui. Cadê? Quer dizer, eu nem baixei esse vídeo também. Eu não baixei. Aqui, ó. Tarcísio de Freitas está fora dessa disputa, se não há chances, posta a sua candidatura de ele ainda figurar nesse cenário eleitoral do ano que vem? Não, para mim, acho que o meu nome colocado, não tenho nenhuma dúvida que não tem nenhum sentido haver uma concorrência entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio, já que, na verdade, o presidente Bolsonaro só pode indicar um. Então, o Tarcísio, ele já manifestou apoio a mim em mais de uma oportunidade, ele já vinha falando da sua intenção e do seu desejo de concorrer à reeleição no estado de São Paulo, e é uma pessoa que tem a nossa total confiança, é uma pessoa que é do nosso time, é um governador super bem avaliado, que faz um trabalho excepcional e que não tem dúvida vai ser fundamental nessa nossa estratégia nacional. Já saí de São Paulo com uma votação bastante expressiva e superior à concorrência, e isso vai ser potencializado com o palanque do Tarcísio de Freitas concorrendo à reeleição como governador de São Paulo. Então, a nossa aliança é para o futuro, para as próximas décadas, e não tem intriga que vai conseguir separar Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Flávio segue aí, né? Com esse molejo de político carioca. Não, tamo junto. Tarcísio vai ser candidato à reeleição. Já deixou claro. É assim, né? Eu acho que essa postura do Flávio vai acabar... eu acho que vai acabar dando bom, porque... Todo mundo... A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas óbvio, a gente tem essas disputazinhas, mas quanto mais o Flávio insiste que não tem disputa, vai ficar parecendo que o Flávio quer unir todo mundo e os brigões são os outros. Não fica essa imagem? Não, o Flávio não faz parte dessa direita que briga com todo mundo. O Flávio não tá dividindo a direita, o Flávio só fala de união. Ele tá unindo todas as pessoas de correntes diferentes. Nossa, por que a gente não vai dar uma chance pra ele, né? Nosso futuro presidente, 1º de janeiro de 2027. Eu lá em Brasília. Uma notícia que eu já achei curiosa e bacana também, de ontem. O Lauro Jardim disse que o Flávio ocupa o lugar do pai na sede do PL. É importante. Se o Flávio realmente não estivesse falando política, não estivesse realmente com a candidatura, para que ele ia estar
fazendo isso daqui? É só mais um reforço, né? O pessoal que ainda não quer acreditar que o Flávio é candidato, tá aí, tá trabalhando, já tem uma sala, inclusive, reunião, né? O QG tá montado. É do escritório do PL pra sala aí da Presidência da República em 1º de janeiro de 2027. Aí o Centrão segue dentro das suas possibilidades, né? Nessa insistência que não, e o Flávio não vai ser o candidato a não ser que ele se mostre viável. Aí dizem assim, né? Ciro Nogueira e caciques da direita decidiram dar um prazo antes de anunciar apoio a outro nome para a presidência, para que o Flávio tente se mostrar viável. E esse prazo seria março. Porque abril é quando o Tarcísio precisaria deixar o governo para ser candidato, né? Conhecido por aderir a todo e qualquer governo, de direita ou de esquerda, não importa. O Centrão não é um bloco homogêneo. Por estratégia, mantém pernas em canoas diversas. Com a repercussão da popularidade de Lula, o grupo intensificou o flerte com o presidente. O Centrão também de bobo não tem nada, né? Fala, mas no fim vai pro lado que sempre entrega mais. Flávio Bolsonaro aparece à frente de Tarcísio, nova pesquisa eleitoral. Mais um ponto aí para deixar o Centrão meio triste, né? Meio cabisbaixo. E a Tsuki destaca outra coisa: 2 imagens e a estética editorial. A escrita fala em números, que são positivos para o Flávio. A imagem, no entanto, vai na contramão. Enquadra e orienta onde está o perigo. O texto informa um cenário, enquanto a escolha das imagens, em silêncio, comunica e constrói outro campo de leitura. Imagens selecionadas pela Veja, né? A FP e Governo do Estado de São Paulo. Isso é um padrão. Toda vez que usam alguma imagem de algum Bolsonaro, tem o Eduardo dando uma boca meio assim, meio que gritando. Eles adoram essa da Eduardo. A do Jair é a pior que tem. Procurem uma foto de Bolsonaro comendo meleca. Pronto, é essa que eles vão usar. Não importa o que está acontecendo, sabe? Sabe, Bolsonaro, sei lá, finalmente conclui tratamentos e se diz que está 100% de saúde. Aí usam que foto tomando a facada. Porque não pode. Você tem que dizer sempre o contrário. É sempre o contrário, é sempre o contrário. Bota ele tossindo todo vermelho, né? Isso porque ele está 100% de saúde. É sempre assim. É sempre assim, rapaz. Aí o mesmo Ciro Nogueira, nessas idas e vindas, ele tem que meio que se organizar aí e se decidir, né? Prefiro o Flávio a Tarcísio 1 milhão de vezes. Isso daqui o Ciro Nogueira não falou, como é que podemos falar, né? Em bastidor, não. Ele falou pro próprio Paulo Capelli. Ele afirmou a coluna. Paulo Capelli foi lá perguntar, e aí, Ciro, vai quem aí? Flávio ou Tarcísio? Ele falou, prefiro Flávio. Prefiro Flávio e Tarcísio 1 milhão de vezes. Flávio tem que trabalhar para diminuir a rejeição. Tá todo mundo puto com o outro. Tô brigando. Tá todo mundo brigado um com o outro. Kassab se une a Lula pra tentar tirar mandato de Ciro Nogueira, né? Às vezes pode ser por isso também. Ciro Nogueira tá vendo que não sobrou nada pra ele, a não ser ser ministro de alguém, ser vice de alguém. O Tarcísio não tá dando certo. E tá ali, né? Segundo apurou a coluna, Lula e Kassab acertaram a candidatura do deputado federal Júlio César, do PSD do Piauí, ao Senado. O outro candidato da chapa vai ser o Marcelo Castro, que já é senador, vem para a reeleição. Com isso, o Ciro deverá ter dificuldade para se reeleger. Ciente dessa dificuldade, o Ciro tentou se viabilizar vice, né, numa chapa com o Tarcísio, não foi. E se essa chapa não foi, e aqui realmente agora começa a nossa viagem, e eu disse, né, o Eduardo não sabe o quão certo ele está. Eu trabalhei para a escolha do Flávio, diz Eduardo Bolsonaro em entrevista exclusiva ao SBT News. Mas trabalhou, viu? Eita que esse maluco trabalhou, velho. E não é piada, não. Não é piada. E só colocando em perspectiva para as pessoas entenderem isso. Eu trabalhei para escolher o nome do Flávio. É um nome viável e está se comprovando mais do que nunca. Certamente pelo jeito articulador de ser do Flávio, isso vai se configurar cada vez mais sólida a possibilidade de vitória dele. Ele vai atrair esses votos das pessoas de centro, que são pessoas que não seguem necessariamente a política. E nessa mesma entrevista, o Eduardo também falou o seguinte: da minha parte, o que posso contribuir é a parte internacional. Contatos com o mundo árabe, com Israel, com os Estados Unidos, como fizemos recentemente uma viagem a El Salvador, onde eu levei para conhecer o presídio Secote, famosíssimo presídio de El Salvador. Antes de falar o quão duro o Eduardo trabalhou
para que a gente pudesse ter um candidato verdadeiramente de direita, sobre essa parte, né? O que eu posso contribuir à parte internacional? Bom, tá aqui. Um congresso que vai ocorrer agora em 26 e 27 de janeiro. A imagem tá pequena, mas esse rapazinho aqui, ó, de lado, acredite se quiser, é o Flávio Bolsonaro. E esse carequinha aqui embaixo é o Eduardo. Aí tá aqui o Netanyahu, outras pessoas. Aí tá aqui, ó. Na véspera da 8ª noite de Hanukkah. Uma semana após o brutal ataque, né, lá em Sydney. Enquanto o antissemitismo cresce, de um lado, por conta do fanatismo, e do outro lado, isso é importante, por todos aqueles que a ele se curvam, a esquerda fraca e a direita falsa. Neste momento, tenho a honra de apresentar a lista de oradores que participarão da Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo, que acontece em Jerusalém. Esta é uma conferência que não se curva, não se desculpa e não desvia o olhar. Aí vai estar o Abascal, lá do Vox, vai estar o Dominique, lá da Polônia, e o Eduardo e o Flávio, né? E o Eduardo tá aí. Mas só para voltar para aqui, né, de novo. Eu trabalhei para a escolha do Flávio. Eu acho que Eduardo, ele nem... Assim... Eu acho que ele nem imaginava todo esse processo. E isso aqui não foi uma batalha, foi uma guerra. Porque a batalha, assim, né? Ganhou, venceu, acabou. Guerra não. Às vezes você venceu uma batalha aqui hoje, mas tem outra batalha semana que vem, mês que vem. Né? A guerra leva alguns anos. Isso aqui não foi, gente, uma batalha só, não. A gente teve realmente diante de uma guerra. E aí, de onde que parte, né? Depois eu volto naquilo ali. Nossa, vou ter que voltar um monte depois. De onde é que parte o dossiê de hoje, né? Estava na manhã de hoje pra mim, né? Era de noite pra vocês aí. Na noite do domingo no Brasil, estava gravando o especial de Natal. Com 3 pessoas. Vai no ar no dia 25. E aí estávamos falando sobre várias coisas. 2025, coisas que rolaram. E aí comecei a dar uma folheada nos Atlas, né? Relembrando assim, só o que aconteceu nesse ano. E aí, a partir de maio, eu comecei a ver assim, as notícias e fui olhando assim, fui vendo. E maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, que foi o mês passado, né? E dezembro que tá acontecendo agora. Eu falei, até que o Flávio realmente lança a candidatura. O Flávio lança em dezembro a candidatura. Até o final de novembro não tava certo ainda. Aí você para e olha assim e fala, rapaz, velho, é mesmo, viu? Tudo isso aqui aconteceu. E coisas também que envolvem até a própria Magnitsky. A derrubada dela, que você fala, nossa, bicho, realmente, viu? Não é choro de perdedor, não é aquela vontade só de apoiar o Eduardo, sabe? De tentar achar um culpado para um possível fracasso, não, bicho. Realmente faltou muita coisa, viu? Eu quero relembrar umas coisinhas aqui com vocês. Eu duvido que Eduardo tenha noção da magnitude, sabe? O simples fato, gente, do Flávio ser candidato já mostra que a gente venceu uma guerra. Vamos ver se eu tô louco? Começando por maio de 2025. Você pega lá o Atlas. Eu podia abrir aqui o Atlas, mas botei aqui em sequência nas imagens. Você pega lá o Atlas, tem um capítulo chamado Direita, Esquerda e Eleições, né? E nesse capítulo tem um subtema chamado Governadores Democráticos. E aí começava. E nesse capítulo é o pessoal tentando emplacar um candidato do Centrão. Um novo caminho para o Brasil é inadiável. Era um texto do Rueda e o Ciro Nogueira. Que já estava isso daí subentendido. E aí começava. Ciro Nogueira critica a polarização. Rogério Marinho e Ciro são cotados para vice de Michele. Aí o Estadão fazia um editorial para falar, não, agora tem uma luz à direita. Que luz é essa? Era uma iniciativa proposta pelo Temer. A gente vai falar até do Temer hoje, eu espero. Aí o Temer tinha lá no Canal Livre, ele contou o plano de colocar todos os governadores juntos no primeiro turno, e o melhor vai pra frente, sabe? E tem que ter projeto, aquele papo furado. Governadores de direita que miram presidência ensaiam união pra pressionar Bolsonaro por decisão. Aqui ainda Bolsonaro tava solto, né? Vamos tentar, vamos extorquir. Caiado, quem da centro-direita for pro segundo turno vai ganhar. Mas bem, então vai ser o Flávio, né? Eduardo Leite deixa o PSDB, se fizer o PSDB, notícia na sequência. Aí seguia. Enquanto tudo isso acontecia, também nesse capítulo,
Aqui pulando umas páginas, né? Você vê aqui a página 156, eu pulava para 161, aí eu colocava as ações do Caiado, depois do Eduardo Leite foram várias, do Zema, e depois ia a parte do Tarcísio. Em Nova York, Tarcísio apresenta projetos de concessões para São Paulo para executivos da BlackRock. Tarcísio almoça com investidores em Nova York e adota um tom presidenciável, mas não responde sobre a candidatura. Ele estava ali, ó. Tarcísio tentando se viabilizar como candidato, Aí no evento lá de filiação do Derrite no PP, enquanto a Folha de São Paulo dava destaque para o Tarcísio, mas também estava aqui o Derrite na Nova Missão, o que é que o Valor Econômico, o Jornal do Mercado, dizia? Equilíbrio fiscal. Sabe, é uma loucura, né? As imagens, não, equilíbrio, que imagem, né? Os caciques do Centrão é equilíbrio fiscal, né? É o que o mercado gosta de ouvir. Enfim, São Paulo será o primeiro estado a substituir o diesel, começando pelo agro, diz Tarcísio. Esse era o candidato que eu queria emplacar. Com ou sem o apoio de Bolsonaro, Zema vai se lançar presidente, Zema critica a sigilo de Lula. Não parece haver mais dúvida de que Lula 13 perde de Lula 2. Candidato privatizador e reformista é a bola da vez, diz Gustavo Franco. É o que eles querem. Aí no mesmo Atlas, enquanto nesse capítulo, nesse subtema, né, a turma estava se movendo ali para tentar se viabilizar como candidato do bolsonarismo, o bolsonarismo sem Bolsonaro. Do outro lado estava Eduardo, contra tudo e todos. Aí tem um capítulo inteiro chamado Eduardo contra os Titãs, subtema Nasce a Liderança. E a gente começava a falar. Os caciques do Centrão foram se encontrar com Eduardo, né? Sentir o terreno. Quem foi? Ciro Nogueira e o Rueda. Aí Eduardo foi capa da Veja. Aí o Eduardo, na capa da Veja, ele se lança. Não é que ele se lançou candidato, mas ele falou, cara, eu posso ser o candidato. Acho que tem uma maturidade para ser. Falou várias coisas também. Falou sobre os processos. Gigante. Faltou o debate público. Né? Aliados vem erro de Eduardo ao se colocar como opção para a presidência. Se Eduardo não começasse essa guerra lá atrás contra os interesses do Centrão, será que tinha chegado no Flávio? Aí na época se criticou muitos deputados, diversas pessoas que não quiseram nem compartilhar Eduardo da capa da Veja, né? E aí já entra a questão da Magnitsky, né? Aquela falta de apoio ferrenha. Eduardo Bolsonaro entra em campo para evitar que Michele Tarcísio concorra à presidência em 26. A chapa do Silas Malafaia. Aí você é para junho, mês depois. Tinha um capítulo inteiro, né? Período da Sétima República. Nesse capítulo tem um subtema: Os Novos Caminhos de Eduardo. A gente abordava sobre o discurso do Eduardo. Você vê Eduardo fazendo um discurso, apontando em direção, né? Tentando realmente trazer uma direita de verdade, não a direita do regime, mas a direita antissistema. Fez vários acenos. Tô aqui, tô cada vez mais maduro, falando da história do Brasil, espírito nacional, bem resgatado do Brasil Império até os dias atuais. Por outro lado, é o tema: desdobramentos contínuos da turminha do barulho. Aí tava lá, o tema que é Tarcísio, né? Em torno do Tarcísio, aponta dezembro como limite para a bênção de Bolsonaro. Então o Tarcísio trabalha, né, com prazo. E ficava ali a galera nas redes sociais. Aí vem o Ferri, né? Tarcísio é Petrobras e Banco do Brasil na cabeça. Por quê? Porque o Tarcísio ia entregar a preço de banana pro mercado, né? Como o Gustavo Franco falou. Candidato privatizador, quem precisa. O objetivo de Ratinho Júnior junto a Faria Lima. Todos querem se viabilizar com o mercado, né? O prazo do Centrão para Bolsonaro anunciar Tarcísio. Tem que anunciar. Nome de direita mira em 26 como porta de entrada para era pós-Lula e pós-Bolsonaro. O futuro assusta Bolsonaro. Pecuaristas querem que Bolsonaro abra logo mão de candidatura e apostam fichas em Tarcísio. Aí, curiosamente, né, você vê que de quando o Flávio lançou candidatura, não teve a matéria da Globo falando que o agro não comprou a candidatura. É o mesmo agro que tá falando. É o agro exportador. É porque o povo acha que o agronegócio é tudo uma coisa só. Centrão tenta convencer Bolsonaro a abrir mão da presidência e atua por Tarcísio. Bolsonaristas pressionam para que Centrão saia de cima do Moro. Bolsonaro exigirá mais do que compromisso com o induto. Aí, enquanto tava aí o Centrão, aí lá vem Eduardo. Pau. Eduardo dá indireta a Tarcísio e critica apoio à direita permitida. E pau no Eduardo. Deu entrevista pra gente no Quinto Elemento. A irritação de Eduardo com Tarcísio por causa de Moraes. E ficava lá caladinho. Paulo Figueiredo também falando. Bolsonaro dá puxão de orelha em Nicolas e Tarcísio por silêncio
durante o depoimento a Moraes. Pois é, né? Não falaram nada. Na teoria de que se sentiu abandonado pelos dois. Esqueci que não pode criticar o Nicolas, né? Não pode. O menino é perfeito. Aí tá ali, né? Aí o capítulo seguinte, quem quiser dar uma olhada, né? O efeito Eduardo Bolsonaro. Aí nesse daí tem mais diversas ações que o Eduardo fez. Aí você pula pra julho, que é quando realmente vem a Magnitsky. Aí o embate foi pro novo patamar, porque diante de tudo que estava acontecendo, o cadeirudo lavou a mão. Pelo contrário, trabalhava contra, né, a Magnitsky, as tarifas. Aí fez um tweet falando: não, acabo de me reunir com Gabriel Escobar, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e tudo mais. Terminava: a responsabilidade é de quem governa. Aí Eduardo fez um tweet para rebater o Tarcísio, né? Para falar do acordo do Caracu. Falou: cara, quanto mais pressão e mais tempo, a gente chega no objetivo. Mas tem que trabalhar todo mundo junto, Tarcísio. A gente fala do horário dos tweets. Na mira de Eduardo, Tarcísio tem novo almoço com Bolsonaro. Isso é um padrão que se repete, assim, desde 2023. Sem tititi. Sem tititi. É a coisa mais comum do mundo, essa turminha. Toda vez que começava a tomar uma pressão nas redes sociais, corria pra bater foto com Bolsonaro, pra compartilhar coisa pra Bolsonaro, porque é pra Bolsonaro dar guarida. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E Bolsonaro tem um coração mole e fala: não vamos brigar, vamos ficar de boa. A turma pronta, aí vem com o papo da direita. Quando não cola, corre pro braço de Bolsonaro. Aí foi lá fazer isso. Mudança de Tarcísio, articulada com o Centrão para preservar o projeto presidencial. A Daniela Lima falava, porque o Tarcísio no primeiro momento deu aquele apoio muito moderado, né? E rapidinho mudou o discurso. Desapareceu, não falava de nada. A gente falou: cara, o que a gente vai fazer? Aí enquanto Tarcísio lavava as mãos e pouco apoiava as ações de pressão para ver se a gente avançava com a anistia, enquanto ele estava calado sobre isso, ele elogiava Temer e dizia que o Brasil cansou da briga. Está lá na matéria. Enquanto isso, Eduardo critica Tarcísio por negociar com os Estados Unidos. É um desrespeito comigo. Tarcísio diz que São Paulo fará relação paradiplomática com Trump e procurará governadores nos Estados Unidos. E procurou mesmo. E até o Brasil depois. Aí vinha a página lá, os pesos intergalácticos, né, para ajudar o Tarcísio. E Eduardo falava: rapaz, governador, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, você estaria defendendo o fim do regime de exceção, que vai destruir nossa economia, pô. Aí de outra. Tive uma boa e longa conversa com o Tarcísio, que foi gente tentando colocar panos quem? Lá veio o Paulo Figueiredo achando que ia resolver alguma coisa. De um lado foram expostas coisas. Sabe qual foi o bastidor disso daqui? Porque na época eu fui e teve gente que discordou, teve gente que achou que Paulo Figueiredo fez errado, gente que tava lá próximo. O bastidor foi o seguinte: Eduardo falou, o Tarcísio também falou, não concordaram em nada no telefone. O Paulo Figueiredo ficou naquela, né? E terminou nessa. Não, terminou que não terminou em nada. Foi isso que aconteceu na época. Fala que eu tô mentindo aí, Figueiredo. Sabe o que isso aconteceu, velho? Quem foi que me contou? Não importa. PL aciona Flávio Bolsonaro pra acalmar Eduardo na briga com o Tarcísio. Aí tentando. E o Eduardo: não pode, porque a gente tem que ter um candidato de direita. Né? Kassab defende o Tarcísio. Direita defende pacificação entre Tarcísio e Eduardo. Centrão elege o favorito, que era o Tarcísio. Aí o Estadão foi fazer editorial, teorema do Tarcísio. Em meio à rusga com Tarcísio, Eduardo ignorou várias ligações de Bolsonaro. Em que mês? Em julho. O meio daquelas trocas de mensagem que a Polícia Federal vazou e que Eduardo soltou os cachorros no próprio Jair. E hoje você vê, né? Imagina a pressão que Eduardo Bolsonaro recebeu. Todo mundo falando: você tá errado. Porque, gente, na época tava todo mundo falando pra ele que tava errado. Todo mundo que eu digo: o Centrão, a direita que quer fazer parte do regime, que quer deixar disso. Deixa Bolsonaro ser preso, tá de boa, a gente vai continuar com nossos mandatos, quem sabe vou até virar senador. Tem essa direita aí também. A turma deixa disso. Todo mundo. Relatos que até dentro da própria casa, às vezes a mulher, porque assim, a mulher não acompanha o porquê de pé e fala: Eduardo, não tá brigando demais, não? Imagina o cara segurando esse rojão sozinho. Até o pai Eduardo, pelo amor de Deus, Eduardo.
Aí teve aquela entrevista do Jair, né? Que envenenaram o Jair no Poder 360. E eu contei na época, depois saiu até notícia na imprensa, né? O pós-bastidor. Assim que terminou essa entrevista, o Jair totalmente, né, infectado por informações tortas. Aí a turma entrou em campo, na imprensa, né? Pessoas ligaram pro Jair. Aí contaram o outro lado da história e tudo que o Eduardo vinha fazendo. O Jair não tava sabendo, falou, pô, era aí. Aí o Jair foi na CNN e passou o pito no Tarcísio. Falou que governador agora, mas tem que ouvir o Eduardo, que o Eduardo tem experiência. Mas enfim, o Eduardo ignora apelos, escala a aposta, ataca senadores e o Tarcísio. O Tarcísio diz que Lula não tem interlocução para resolver a tarifa, né? Enfim. Aí Eduardo vai lá de novo, pô, diz que ele vai ficar lá da Liberdade, vai ao lado do Tarcísio. Eduardo critica Tarcísio e Ratinho Júnior por falar em tarifaço de Trump sem defender Bolsonaro. Foi a participação de ambos no BTG. É hora dos homens estarem os adultos da sala, né? Porque era fala do Tarcísio, dos adultos na sala. Eduardo retoma críticas a Tarcísio por evitar falar de anistia. Tarcísio em silêncio absoluto sobre sanção a Moraes. Tarcísio passará por procedimento médico no Vai no Ar domingo. É cirurgia letiva, né? A letivazinha lá do cadeirudo, né? Uma radioablação por ultrassonografia tireoide. Não vou poder ir. Tinha uma manifestação pra ir em São Paulo, não foi. Aí os memes da época era aquele, ó. Tarcísio, pelo amor de Deus, sai do muro, Tarcísio. Não vou descer do muro, não. Aí, isso em julho. Em agosto, é que você vai entender ainda mais essa pressão em cima do Eduardo. Tarcísio em silêncio absoluto, né? Enfim, aqui só pegando o gancho pra contar o que aconteceu. Enfim, em agosto faço o gancho em setembro. Pro Gilmar Palusa não vai. Reforma tributária, quer dizer, pro Gilmar Palusa vai, reforma tributária, mas o ato contra Moraes não. Gil Diniz batendo. Faria Lima, almoça com seu candidato preferido a presidente da República. Banqueiro organiza almoço para Tarcísio. Enquanto isso, porrada do Eduardo. E o Tarcísio lá na campanha dele. Um discurso de candidato a presidente, Tarcísio almoça em São Paulo com o PIB. Almoço de banqueiro para Tarcísio causa desconforto entre apoiadores de Bolsonaro. Tarcísio intensifica a agenda política após prisão de Bolsonaro e marca a distância de Lula e Moraes. André Esteves, a campanha por Tarcísio e o Brasil impossível de investir de Lula. Tarcísio critica a política externa de Lula e cita JK. Tarcísio defende 40 anos em 4, né? Mas não é candidato a presidente, não. Ele nunca quis ser candidato, gente. Quem sabe teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio. Vice-presidente republicanos. Marquinhos censura. Aí o capítulo seguinte é Tarcísio versus Eduardo. Alvo de ataques de Eduardo, Tarcísio aciona avalistas junto ao governo Trump. Pediu ajuda por Roberto Campos e por Cláudia Carone para trabalhar contra o Brasil. Porque, assim, né? Tentar derrubar os instrumentos de pressão e a Magnitsky, pro Brasil continuar vivendo a ditadura. Aí o turma lembrava, né? Essa amizade do Tarcísio com o Roberto Campos não vem de hoje. Não tá aí o Fábio Faria do BTG. Tá lá chamando no SBT News, o grande Ciro Nogueira. Tarcísio busca diálogo com Moraes, diz o Eduardo. Lá vai Eduardo, pau! Eduardo diz que trabalha por mais sanções de Trump, que pode passar décadas exilado. E tá disposto. Aliados de Bolsonaro discutiram costura no Supremo com Tarcísio antes de ato que gerou prisão domiciliar. O Brasil deveria dar alguma vitória a Trump para destravar o tarifaço. Olha a preocupação do Tarcísio. E a vitória não, vê aí, sei lá, rede social, terras raras. Não é anistia, não. Eduardo, aí teve vazamento. Eduardo xinga o pai, Malafé xinga Eduardo, Eduardo xinga Tarcísio. Fez os diálogos divulgados pela PF. Aí que você vê o que aconteceu em julho, né? A pressão que o Rojão segurou sozinho. Aldemar explica a fala de Tarcísio, busca Eduardo vir interlocutor. Eduardo deixa aí, até aumento de pressão ainda. Que Eduardo falou, eu vou ser candidato e vou sair do PL. Mas eu tô disposto a sair. Se não tiver um candidato de direita, eu vou sair do PL e eu vou me lançar candidato. Tudo que tinha que fazer para garantir que a direita tivesse um candidato. Bolsonaro decidirá apoiar a presidência após julgamento, diz o Valdemar. O Valdemar tava doido para isso acontecer na época. O jogo de Eduardo é fatal que se pergunte qual será a escolha de Sofia. Aí tava ali o Tarcísio no mês anterior falando, a gente vai buscar apoio aí dos governadores dos Estados Unidos pra gente reverter a sanção, tirar Magnitsky. Aí tava ali, foi se encontrar com o Brian Kemp. Realmente foi criticado, né, por diversas pessoas diferentes. Trabalhar, mais uma vez, para manter o regime ditatorial no Brasil. Aí, em setembro,
De novo. Nunca pela nasceu eduardismo. Eduardo reforça. Fala que é papo de união da direita. Mais uma vez reforça que tá para ser candidato. Após a candidação do pai, Eduardo traça planos A e B de sua candidatura à presidência. Eduardo diz que será candidato até contra Tarcísio e sem apoio de Bolsonaro. Mas ou vai ter um candidato à direita ou vai ter. Líderes do Centrão dizem que Eduardo vai dividir a direita e ajudar Lula. É o mesmo papo agora com Flávio. Eduardo semeia a base para 26 e projeta bolsonarismo mais ideológico. Aí, depois saiu, né? Foi a matéria influenciada por mim, a do Rebelo. Até uma tia do Zap me mandou esse jornal, tá? Minha foto apareceu pela primeira vez no jornal. Foi nessa matéria aí. Piadas à parte. Eduardo só abre mão de candidatura à presidência para 2 nomes. Eu esse 10 1? Um 10 1 não. Quais são os 2 nomes? Pro Carlos ou pro Flávio? Aí foi o Flávio. Aí tu entra em outubro. Em outubro eu não coloquei aqui porque não tá com a versão final ainda do Atlas. Mari não conseguiu terminar ainda. Deu Atlas, velho. Mas, abrindo ele aqui naquela versão mais básica, né? A resposta de Eduardo sobre uma chapa Tarcísio Michele. Eduardo diz que sem o pai, ele vai ser candidato, vai fazer campanha nos Estados Unidos, mas eu vou. Rapaz, vai ter que ter um candidato da direita. A solução Flávio Bolsonaro para travar a candidatura do Eduardo. Centrão pula fora do barco se Eduardo insistir. Também tá querendo pular do barco. Se for o Flávio, né? Tá vendo que o problema não é o Flávio? Ele ou é o Tarcísio ou é o Tarcísio. Aliados de Bolsonaro culpam Eduardo e racha da direita por avanço de Lula em pesquisa. Eduardo quer explodir Tarcísio. Ciro Nogueira diz que Eduardo nos Estados Unidos foi prejuízo gigantesco e pede decisão de Bolsonaro em 2025. Então Bolsonaro decidiu, escolheu Flávio. Mas não serviu, né, Ciro? Faria Lima, Lula 4, saíram várias notícias da época. Ciro Nogueira disse que a atuação do Eduardo respondia: para do Ciro, prejuízo gigantesco pro seu plano pessoal. Não se pode confundir com o direito do Brasil, né? Aí o Ciro foi lá, todo mundo atacou Eduardo, até chamar de menino maluquinho chamaram. Acusado de arruinar a direita, Eduardo Bolsonaro rebate Ciro Nogueira. Pois é. Aí pronto. Ciro Nogueira disse que Eduardo dos Estados Unidos foi prejuízo gigantesco. Aí o pessoal foi pra cima do Ciro Nogueira na época. Mais confusões. A Globo, a corda... Não, esse aqui foi maravilhoso na época. Você lembra desse vídeo? Foi o vídeo da corda bamba. Eduardo está na corda bamba. Tem que se equilibrar. Meu Deus do céu, velho. O cara sozinho conseguiu travar a candidatura da Faria Lima com apoio do Centrão. O regime ficou de joelhos. Ciro Nogueira procura Eduardo após troca de farpas. Atribui prejuízo gigantesco a Eduardo. Ciro risca o chão e diz que a família Bolsonaro do Centrão vai comandar a campanha de 26. Eduardo falou: não vai! Não vai! Rapaz, enfim. E acontecendo mil coisas com o Eduardo. Conta da mulher sendo bloqueada. Imagina, todo mundo falou que ele estava errado. Às vezes a mulher em casa sem entender. A mulher, saí de minha casa, da minha vida mansa. Tava no break, tava de boa. Tu era deputado, tinha estrutura, meus pais por perto. Até minha conta bancária tá bloqueada, seu desgraçado. Você tá ficando louco. E o louco lá sozinho: não, eu vou ser candidato. Ou vai ser alguém da direita, ou vou sair candidato. O Centrão não vai levar. Aí brigou, teve que meter o dedo na cara do Mourão. Aí ele rebateu ali. Meteu o dedo na cara da Tereza Cristina, dessa turminha também, né? Não pode lançar nome sem viabilidade. Falando especificamente do Eduardo, eu vou sair candidato. Enfim, aí o Flávio foi. Aqui, o plano B, a candidatura do Flávio, né? Naquele momento já começou a ser costurado. Isso aí é uma certeza absoluta, acredite se quiser. Aqui já começou a se discutir. Não estava certo, mas estava quase certo. Mas enfim. Aliados de Bolsonaro vem nome que conteria a metralhadora giratória do Eduardo. Quem? O próprio Flávio. Nome para enfrentar Lula foi tema central de conversa de Flávio e Eduardo. É o que eu disse, né? E aquilo realmente eles falaram. Eu acho que nessas falas aqui, o Paulo Figueiredo até já dava pro ar, né? Eu que não era besta nada, o Paulo Figueiredo falou isso, né? Deve ter alguma coisa, né? Por trás. Aí, gente, vou fazer o que normalmente eu não faço, né? Porque em tese eu só poderia mostrar isso daqui
Há 15 dias, né? Porque isso aqui só vai ser publicado em 15 de janeiro, que é o Atlas de novembro, né? Então, assim, antes de ser publicado, mas já mostrando pra vocês, aí vai ter um capítulo só. Eduardo expõe o Cadeirudos, novembro. E aí tava lá. Eduardo foi no Market Makers e bateu de novo, e bateu no Três Irmãos, e bateu na rede social. Aí começaram a falar da candidatura dos Bolsonaros. Enquanto o Eduardo tava lá, também na Jovem Pan, batendo na turma do Novo, o Tarcísio tava voltando a ser amiguinho de Alexandre de Moraes. Aí tava ali, ó, o Paulo Figueiredo já dando uma direitinha. Ah, pá, Flávio Eduardo, pouco importa. O que importa para começar a candidatura que realmente represente o nosso movimento. Era as entrelinhas, né? Aqui não tinha uma certeza ainda que o Flávio ia se lançar candidato. Realmente não tinha. Nessa data aqui não era certeza ainda. Não era certeza. Terminou novembro sem essa certeza. Aí tava ali, né? Família Bolsonaro se agarra ao poder. E aí, né? Flávio avança como candidato, tem apoio de Eduardo, atrapalha Tarcísio. Né? Tem apoio entusiasmado do pai. Mas aqui não tava certo ainda, não tinha lançado ainda a candidatura. E tava nessa. Uma falando, aí no final de novembro de novo, né? Paulo Figueiredo. Diz que se Flávio Bolsonaro for lançado presidente, os outros candidatos serão destruídos com a sua internet. Porque o povo vai pra cima assim e acabou acontecendo, né? Acabou a terceira via. Acabou o Tarcísio. Ah, depois fosse o Bolsonaro, tem outras coisas pra comentar também, né? Eu vou voltar aqui agora um monte. Meu Deus do céu. Foi coisa, viu? Aí, aproveitando que a mão tá quente de bater. Isso aqui foi de ontem. Novo reitor da USP, escolhido por Tarcísio, assinou apoio à chapa Lula-Alckmin, criticou Bolsonaro. Você fala, mas como? Pô, foi Tarcísio, né? E era lista tríplice. Tarcísio não era obrigado a escolher esse cara. Ex-diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAU, Ana Lúcia Duarte Lana, e o professor da Escola Politécnica, Marcílio Alves, ficaram em segundo e terceiros lugares, respectivamente. Tarcísio poderia optar por qualquer um dos três, mas preferiu seguir a tradição do regime, né? E escolheu o primeiro colocado. Eu não vou começar a falar do Temer, porque tem coisas em sequência pra gente falar. Mas acho que tem algumas coisas que tem que ser colocadas assim, registradas, porque o cara fala, eu acho que Eduardo fala, ele não tem noção da magnitude que foi. E o pessoal que acompanhou Eduardo Bolsonaro e que gosta dele, e você já deve ter visto também, ele fala, pô, quanto Eduardo amadureceu, viu? E a quantidade de decisões difíceis que Eduardo precisou tomar, decisões totalmente contra-majoritárias. E até pessoas que gostam dele estavam falando, cara, você tá errado, cara. Tá errado. Ele falou, não tô errado não, tô certo. Tava certo de si muita coisa. E se hoje a gente tem, verdadeiramente, uma candidatura de direita mesmo, sabe? Sem vergonha de ser direita, sem vergonha de se assumir direita, foi graças a esse cara, viu? Foi graças a esse cara. Se Eduardo não tivesse abdicado do próprio mandato, da própria vida, e causando prejuízo para os próprios filhos, né? Para a esposa, talvez o Flávio não fosse nosso candidato, gente. Agradeçam ao Eduardo Bolsonaro, viu? E você, Eduardo, vá assinar o Atlas, viu? Plano mais caro. No mínimo aí, viu? Porque, rapaz, tá louco. E aí, outra coisa também, o ano tá terminando. E final de ano, né? Tem aquele sentimento, meu Deus, e agora? O que eu fiz da minha vida? A coisa avançou, não avançou? E, gente, não é mexendo em nada, né? Ninguém precisa assinar o Atlas por causa disso. Mas eu termino o ano feliz, viu? De verdade. Desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu termino os anos sempre assim, com sensação de dever cumprido. Também, se eu não tiver com sensação de dever cumprido, eu tenho problemas, né? Assim, eu trabalho 364 dias por ano, não tiro férias. Você trabalha. E você ainda terminando, fala assim, pô, não fiz o que eu deveria fazer. Às vezes o cara fica nessa, né? Fala, não me bate aquele sentimento de, pô, podia ter feito mais. Mas não é pra falar sobre isso. E se termina mais um ano, sabe? 34 Atlas já publicados. E tava conversando, né, com o pessoal do Atlas, que assim, pô, o tempo vai passar e dessa vez ninguém vai esquecer nada. Porque quem viveu na época, né, a gente que viveu essa época aqui,
Pensa assim, daqui a 10 anos, o filho de vocês, neto de vocês, as pessoas mais jovens. Lembra de você quando teve o caso do mensalão? Você sabe que teve o caso do mensalão. Você lembra que foi lá, dinheiro pra comprar, né? Foi político, mas você lembra dos pormenores? Você vai levar aí pessoal lá, ó, tipo Marco Valério, né? Mas eu não lembro de muita coisa. A Lava Jato talvez vocês lembrem um pouco mais. Nessa época a gente vai lembrar de muita coisa, mas transponha isso para as pessoas mais jovens. Não, tinha lá Bolsonaro, não, o golpe lá do teve as confusões. O cara vai lembrar uma coisa ou outra, talvez dando um Google aí, mas será que as pessoas vão realmente lembrar do que aconteceu? Pormenores, sabe? Como é que... O que aconteceu até o Flávio ser candidato? Que percurso foi esse, sabe? Porque às vezes fica parecendo que ela decidindo, não, acordei hoje de manhã com vontade de ser candidato a presidente. Vou me lançar. E você vê que não é assim, sabe? E o tempo vai passando. Eu sou um grande defensor, né? Que a gente tem que conhecer a nossa história pra gente conseguir se preparar. Eu acho que a lição dessa história é exatamente essa aqui, ó. A lição dessa história que a gente deveria interiorizar é esse gráfico do Eduardo Bolsonaro. Deixa eu ver aqui, ó. A gente conseguiu emplacar um candidato de direita, por quê? Porque a gente manteve a pressão por um tempo longo. Eduardo não é um hipócrita. Isso é importante. Então, eu realmente acho que Eduardo não tem a percepção disso, sabe? Quando você coloca em sequência, sem colocar em sequência, você não tem a percepção. Você pode lembrar de muita coisa. A gente tem nossa memória. Mas sem realmente colocar no papel, às vezes, você não tem na magnitude. E você vê, Eduardo, ele pregava, cara, a gente tem que seguir com pressão e aguentar. Aguentar. A gente conseguiu o nosso objetivo. Ele acabou provando, na prática, exatamente isso. Pressão para o Brasil, sabe? Não jogar no buraco. O sacrifício. E é sacrifício mesmo, né? O sacrifício de vida, né? Entregar a vida. Ó, eu estou entregando a minha vida, o meu sangue por vocês. É o que o Bolsonaro está fazendo, né? Vão me torturar, vão me defenestrar, vão perseguir minha família. Eu tenho pra mim que a filha de Bolsonaro, a Laurinha, eu acho que ela é meio traumatizada. Porque, bicho, eu acho que se fosse com meu pai, na idade que ela tem, de tudo que aconteceu, né? Eu acho que eu teria ficado traumatizado na minha vida, sabe? Não é falar que a pessoa é forte ou fraca mentalmente. Eu acho que tem que ser muita exceção pra você não ter nenhum tipo de trauma diante de tudo que tá acontecendo. Então, assim, o Bolsonaro fez tudo isso pra quê? Pra eleger o Centrão em 2026? Pra jogar no lixo todo esse movimento? Pra abandonar qualquer tipo de ideologia? Em nome do quê? Eu não sei. Assim, pô, a gente chegou lá, bicho. Chegou lá. A história tá aí. Eu tava até comentando também com o pessoal. Eu não tenho capacidade de fazer isso porque documentário não é só colocar informações em ordem. Documentário, você tem que passar uma emoção. Eu fiz um só documentário, deu muito trabalho. Pelo menos assim, porque eu quero fazer um negócio minimamente bem feito, né? E eu só chamo um documentário, que foi o que eu fiz do MBL. Inclusive foi o que eu utilizei pra lançar o Atlas. Se vocês nunca assistiram, tá aqui no canal, se chama Dossiê MBL Gate. Eu chamo documentário porque foi tudo editado, eu coloquei música, edição. Pô, eu fui aprender a editar, eu nem sabia editar. Mas eu tava pensando, falando, bicho, porque desde o primeiro Atlas tem tudo registrado sobre o 8 de janeiro e as perseguições com o Bolsonaro. Tinha coisa, gente, que, assim, no dia a dia você não lembra que aconteceu. Mas se a pessoa citar, tu lembra de um monte de coisa. Tu já lembra do ato na hora. Ou às vezes você começa a conversar, a pessoa fala, pô, vamos falar dos absurdos que tiveram contra Bolsonaro. Aí fala, pô, tu lembra disso aqui, tu lembra daquilo outro, tu lembra daquilo outro. Aí tu vai lembrando, aí uma hora tu lembra. Mas uma coisa que na minha memória rápida não vinha, tu lembra que Bolsonaro foi intimado na UTI? Foi surreal. E tu lembra que na época nem a imprensa defendeu? Ninguém lembra. Você lembra quando o Bolsonaro foi preso? E proibido de dar entrevistas? Lembra quando foi proibido dar entrevistas? Ele não podia usar a rede social e falava que até entrevista de rede social contava. E a imprensa ficava assim, não, isso aqui é censura prévia? Aconteceu agora. Eu tô falando de agora. Foi inclusive em julho que isso aconteceu. Foi agosto. Sabe? Ou foi julho ou foi agosto. E aí? Isso agora, pô. Assim, o material tá organizado. Chega alguém, pô, com habilidade aí e fala assim, vamos fazer um documentário, sabe? Bonito, assim, com emoção, pra transmitir pras pessoas, pô, o que foi acontecendo nesse período do Brasil. Tá mostrando notícia da própria imprensa. Onde acho?
Notícia da própria imprensa, sabe? O que tá acontecendo. Os vídeos na íntegra que mostram, cara, isso é o que aconteceu no Brasil. A história tá aí pra ser contada. Registrada, ela já está. E você vê, né? Pô, tudo tá aqui, tá o texto, dando contextualização, o que tá acontecendo, a gente fazendo aqui, né? Por exemplo, essas postagens aqui do Eduardo não saiu notícia na imprensa. Tá registrado esses embates. Já tem um exemplo, né? Foi 2 postagens em redes sociais, mas tá. Olha, o embate para além das notícias. Porque como é que uma pessoa que quiser pesquisar o passado vai pesquisar? Vai colocar no Google ataques do Eduardo ao Tarcísio, aí vai encontrar isso daqui? E a gente comentando, né? Ó, postagem do Tarcísio, ocorrida, como demonstrou no Atlas, medir 1, parecia ter o objetivo de dar satisfação sem empenho. Aí depois fala do Eduardo e tudo mais, né? Com relação à publicação do Eduardo, ocorrida na mesma data, às 12h28, não se constitui uma resposta direta, né, a quem quer que seja, mas sim o esclarecimento das peças, tudo mais. Tá ali, velho. Sabe? Tá tudo lá. Basta alguém aí, né? A gente lá no Atlas, a nossa parte a gente fez. Basta alguém contar. Mário Frias agora vai lançar, né, o Dark Horse, filme do Bolsonaro. A gente precisa de mais iniciativas, pô. O pessoal fala tanto, né? Tem que fazer o embate cultural. Rapaz, do lado de cá foram 34 Atlas publicados. 34. E do restante aí? Cadê o charlatão do pilantra do Constantino? Aquele safado. Só faz mentir sobre mim. E eu descobri porque o Constantino tá dando chilique do caso do Marçal. A gente vai falar sobre isso em algum momento. É porque o Marçal vai hoje na Braddock. O Braddock, o dono lá, o Samuel, né? Um safado também. Já falei dele várias vezes. Agora eu entendi. Porque o Constantino e o Nicolas estavam dando chilique. Agora o Marçal pode, é porque já estão tentando normalizar. Tanto que vão levar já hoje o Pablo Marçal no Braddock. A gente não vale R$1, bicho. Produzir algo de útil que bem bom ninguém quer. Mas enfim. Os poucos vídeos que eu dei play, vou mandar lá no Telegram. Se você quiser ver de novo. E se quiser apoiar meu trabalho um pouco mais, né? Passar meu no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Acesse tudo isso daí, tudo lá organizado, na história do que aconteceu contra a gente, com Lula, escândalos. Eu deixo aquele grande beijo e abraço pra vocês. Nos vemos amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!